Boa noite, amigos do Cardiológico. Aqui quem vos fala, Antônio de Santos. Eu sou cardiologista da Unidade Clínica de Valvopatias do INCOR e é com muito prazer que eu me dirijo a vocês nessa noite para falar um pouquinho sobre fisiologia cardiovascular. É um tema bastante relevante, muitas vezes preterido aí na prática assistencial, mas o cardiologista, mesmo o clínico, que exerce a sua profissão, sua atividade assistencial, fazendo um link, né, uma ponte com conhecimentos fisiológicos, ele acaba se destacando, né? Então, nessa aula de hoje, eu pretendo falar um pouquinho para vocês sobre fisiologia cardiovascular, trabalhar alguns conceitos de débito cardíaco, quais são os determinantes de volume sistólico, falar de pré-carga, pós-carga, contratilidade, né? E tentar trazer esses conceitos um pouco mais próximo da nossa prática assistencial. É óbvio que pela grandeza do tema, né, de fisiologia cardiovascular, né, na faculdade isso é tema para semanas de aula, né? Em uma hora eu vou tentar sintetizar os principais conceitos, não tenho pretensão de esgotar o assunto aqui, mas de apresentar os principais conceitos e, enfim, tentar incentivá-los a aprofundar e resgatar um pouco desses conhecimentos para a sua prática assistencial. Bom, para quem conhece minha metodologia de ensino, sabe que eu tenho um grande enfoque aí em aulas em lousa, né? E obviamente que isso não é muito fácil, né? Nos atuais tempos de aulas online, mas eu consegui fazer uma adaptação feliz aqui, né? Arrumei uma luzinha para vocês, então eu espero que vocês consigam aproveitar ao máximo a aula. Então, eu vou me dirigir agora para o quadro, né, onde eu vou explicar para vocês os principais conceitos de fisiologia cardiovascular. Espero que vocês aproveitem bastante. Bom, então, quando nós falamos de fisiologia cardiovascular, pessoal, o principal conceito de fisiologia seria a definição de débito cardíaco, né? Débito cardíaco. Então, o que define o débito cardíaco? O débito cardíaco nada mais é do que uma medida da eficiência do seu coração em oferecer sangue aos tecidos periféricos, né? É uma medida da eficiência da bomba cardíaca, né? O débito cardíaco nada mais é do que a quantidade de sangue oferecida aos tecidos por unidade de tempo. O débito cardíaco é uma medida da quantidade de sangue que o seu coração oferece aos tecidos por unidade de tempo. No caso aqui seria minuto, né? Muito bem, então, explorando um pouquinho mais esse conceito, vou fazer um desenho aqui para vocês de um coração, né? Então, aqui representado eu tenho o ventrículo esquerdo, a aorta e o átrio esquerdo, né? Aqui representando a válvula mitral e a válvula aórtica. Muito bem, né? Essa primeira parte da aula é um pouco básica, mas é importante que eu comece do básico para vocês entenderem os principais conceitos, né? Então, veja só, durante o ciclo cardíaco, o ventrículo esquerdo, que é a grande câmara de pressão do nosso coração, entra em sístole e em contração. Durante a fase sistólica do ciclo cardíaco, né, durante a fase de contração ventricular, esse ventrículo ejeta um volume de sangue em direção à aorta. Volume esse que se destina à perfusão dos principais órgãos e sistemas, né? Esse volume de sangue, que é ejetado por o ventrículo esquerdo para a aorta, né, recebe o nome de volume sistólico. Volume sistólico. Volume de sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo durante a sístole. Muito bem. Eu começo com o primeiro conceito fisiológico, né? Então, o conceito de volume sistólico. Saibam que o volume sistólico normal de um paciente de 70 quilos gira em torno de 70 ml. Então, a cada sístole, em média, 70 ml de sangue são ejetados na sua aorta. Muito bem. Então, você já começa a ter uma noção. Você começa a ter já uma noção numérica, né, da fisiologia. Então, a cada sístole, 70 ml de sangue são injetados na sua aorta. Muito bem. Então, isso significa que o débito cardíaco equivale a 70 ml. Certo? Errado. Na verdade, não confundam volume sistólico com débito cardíaco. Embora relacionadas, elas não traduzem a mesma coisa. Lembre-se que débito cardíaco é uma medida da eficiência sistólica
desculpa, perdão, é uma medida da quantidade de sangue que o seu coração ejeta na aorta por unidade de tempo. Já o volume sistólico é a quantidade de sangue ejetada na aorta a cada contração, a cada sístole. Né? Muito bem. Mas a partir do volume sistólico, eu consigo chegar no débito cardíaco. Como? Veja só. Imagina que você tem dois corações aqui, um coração A e um coração B. Imagina que ambos, o coração A e o coração B, possuem um volume sistólico em torno de 70 ml. Em torno de 70 ml. Só que, então, a cada sístole, tanto o coração A quanto o coração B ejetam 70 ml de sangue na aorta. Correto? Muito bem. No entanto, o coração A ejeta esses 70 ml de sangue na aorta 2 vezes por minuto. Já o coração B ejeta esse mesmo volume de 70 ml 70 vezes por minuto. Então veja só, se vocês tivessem que apontar, né, me dizer qual coração tem a melhor performance, né, apresenta a melhor performance, o que vocês diriam? Eu imagino que vocês apontariam que o coração B apresenta a melhor performance. Por quê? Porque ele ejeta os mesmos 70 ml na aorta, a cada sístole, a cada contração, só que ele o faz 70 vezes por minuto, e não 2 vezes por minuto. Então, veja que interessante. Para que eu tenha uma ideia da real eficiência da bomba cardíaca, do músculo cardíaco, é necessário que eu relacione o volume sistólico com a grandeza a tempo. Com a grandeza a tempo. Então, não basta saber quanto de sangue o coração ejeta na aorta a cada sístole. Precisa saber quantas vezes ele o faz por uma determinada unidade de tempo. No caso, a unidade de tempo utilizada, né, é minutos. Certo? Então, veja só. Para que eu tenha uma ideia mais aproximada do grau de eficiência do coração na ejeção de sangue, no suprimento sanguíneo tecidual, é necessário que eu relacione o volume sistólico à grandeza a tempo, ao número de vezes em que ele ejeta sangue na aorta. Como é que é o nome? Né? Qual grandeza traduz o número de vezes em que o coração ejeta sangue na aorta? A grandeza chamada frequência cardíaca. Ou seja, o número de vezes em que o coração contrai por unidade de tempo. No caso aqui, minutos. Então, veja só. Para que eu tenha uma ideia mais exata do grau de eficiência da bomba cardíaca, faz-se necessário que eu correlacione, ou melhor, relacione o volume sistólico com uma variável de tempo, no caso, frequência cardíaca. Através deste produto, nasce a definição matemática de débito cardíaco. Então, débito cardíaco, pessoal, nada mais é do que o produto entre volume sistólico e frequência cardíaca. Volume sistólico vezes frequência cardíaca. Quantidade de sangue ejetada na aorta a cada sístole, vezes o número de vezes que o coração ejeta sangue na aorta, expresso pela frequência cardíaca. Então, veja só, nós sabemos que o volume sistólico num paciente em torno de 70 quilos equivale a 70 ml. E a frequência cardíaca em repouso habitual no paciente corresponde a 70 batimentos por minuto. Fazendo essa continha aqui, ó, 70 vezes 70, eu tenho um número de 4.900 ml por minuto. 4.900 ml por minuto. Vamos arredondar isso aqui, ó. Isso é o mesmo que dizer 5 litros por minuto. Então, eu posso dizer que o débito cardíaco normal de um paciente de 70 quilos equivale a 5 litros por minuto. 5 litros por minuto. Então, nasceu aqui a definição de débito cardíaco. Vamos relembrar a definição de débito cardíaco? O débito cardíaco é a medida da quantidade de sangue ejetada pelo seu coração para perfusão tecidual por unidade de tempo. Então, débito cardíaco é a quantidade de sangue ejetada pelo seu coração para suprimento tecidual por unidade de tempo, no caso, minuto. A quantidade de sangue ejetada pelo seu coração para suprimento tecidual por minuto. E você sabe agora que esse número equivale a 5 litros por minuto. 5 litros por minuto. Muito bem. Então, já definimos débito cardíaco, né? Tanto uma concepção teórica quanto uma concepção
matemática, certo? Muito bem. Então, veja só, agora, vamos falar um pouquinho, pessoal, dos determinantes de débito cardíaco. Determinantes de débito cardíaco. Então, débito cardíaco é igual a volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Volume sistólico vezes frequência cardíaca. Então, os dois determinantes do débito cardíaco serão o volume sistólico e a frequência. É natural que nós esperemos que alterações, perturbações de volume sistólico e de frequência cardíaca repercutam no débito cardíaco. Então, queda de volume sistólico repercutirá no débito cardíaco. Flutuações de frequência cardíaca, do mesmo modo, trarão repercussão no débito cardíaco. Por exemplo, uma bradiarritmia, ou mesmo um ataque à arritmia, quando um ventrículo, um coração bate excessivamente rápido. Veja, se você tem uma frequência cardíaca imposta por um ataque à arritmia demasiadamente alta, esse coração torna-se tão taquicárdico que você encurta o tempo de enchimento. É como se o coração batesse vazio. Portanto, não só bradiarritmias, mas também taquiarritmias podem repercutir causando queda de débito cardíaco. Bradiarritmia é fácil entender, né? Se você tem um ventrículo, um coração que bate a 20 batimentos por minuto, é óbvio que é uma frequência inadequada, demasiadamente baixa para a manutenção do débito cardíaco. Mas, do mesmo modo, um ataque à arritmia, onde há uma imposição de altas frequências, frequência cardíaca de 150, 180, né? O ventrículo fica tão taquicárdico, torna-se tão taquicárdico, tão hiperdinâmico, que você encurta o tempo de diástole, certo? Impedindo que esse ventrículo tenha um enchimento adequado e, portanto, impondo uma situação de débito cardíaco. Lembre-se da frase, né? O ventrículo bate vazio. Você encurta o período de enchimento ventricular. Então, vamos entender um pouco os determinantes do débito, né? Perturbações de volume sistólico, queda de volume sistólico, repercutirá com uma tendência de redução de débito cardíaco, e perturbações da frequência cardíaca, tanto na forma de bradi quanto taquiarritmias, certo? Então, arritmias cardíacas são capazes de produzir flutuações de débito cardíaco, queda de débito cardíaco. Então, o primeiro determinante do débito cardíaco é a frequência cardíaca. E bradi ou taquiarritmias são capazes de reduzir o débito cardíaco. Muito bem. Mas existem alguns determinantes do volume sistólico. Determinantes de volume sistólico. Esses, pelo menos 3 fatores, influenciam no volume sistólico, podendo acarretar perturbações de débito cardíaco. Quais seriam esses 3 determinantes que influenciam, que atuam sobre o volume sistólico? Então, veja só, o volume sistólico, pessoal, ele está sob influência de 3 fatores. 3 fatores regem o seu volume sistólico. São eles: contratilidade. Veja só, eu vou tentar definir cada um desses 3 fatores através de uma palavra, né? Então, o que define contratilidade em uma palavra? Se tivesse que definir contratilidade de uma palavra, que palavra você escolheria? Então, foi feliz quem escolheu a palavra força. Força. Então, contratilidade é tudo aquilo que tem a ver com força. Força de contração. Então, se você tem um ventrículo forte, que tem um bom desempenho contrátil, você espera que o volume sistólico seja adequado, seja lá em torno de 70 ml, e que ele cumpra seu papel de gerar débito cardíaco. Certo? Muito bem. Agora, se você tem um ventrículo que sofre uma perturbação da sua contratilidade, com uma consequente redução da sua força, você espera que o volume sistólico sofra um decréscimo. Então, veja só, contratilidade, também expressa pela força ventricular, tem relação com viabilidade de cardiomiócito, com performance de cardiomiócito, certo? Que é o grande efetor da contração miocárdica. Então, se você tem doenças que agridem primariamente a contração ventricular, por exemplo, infarto, doença de Chagas, miocardites, cardiomiopatia puerperal,
Então, são doenças que agridem primariamente o efetor da contração ventricular, que é o cardiomiócito. Você espera que esses pacientes tenham um declínio da força contrátil com consequente redução do seu volume sistólico. Então, veja só, né? Doenças como infarto, doença de Chagas, miocardites, e por aí segue, por comprometerem o principal efetor determinante de contratilidade, que é o cardiomiócito. Lembre-se que todas essas entidades levam a destruição, a um acometimento, a uma redução do número de cardiomiócitos, né? Você tem uma queda de desempenho, uma queda de contratilidade, uma redução de força, um impacto direto no volume sistólico. Então, o primeiro determinante do volume sistólico, dessa quantidade de sangue que o seu ventrículo ejeta na aorta, é a contratilidade ventricular. Contratilidade esta que está na total dependência, totalmente correlacionada com os cardiomiócitos, com a viabilidade dos cardiomiócitos, certo? Que é onde reside o esqueleto contrátil, certo? As unidades de actina e miosina responsáveis pela contração ventricular. Muito bem. O segundo determinante do volume sistólico, pessoal, é a chamada pré-carga. Pré-carga. E o terceiro determinante é a chamada pós-carga. Então, veja só, o volume sistólico apresenta 3 determinantes. 3 fatores irão influenciar o seu volume sistólico e, por conseguinte, o débito cardíaco. Contratilidade miocárdica, pré-carga e pós-carga. Certo? Muito bem. Bom, do mesmo modo, a pré-carga também pode ser expressa, né, resumida, através de uma palavra. Que palavra seria essa? Enchimento. Enchimento. Então, olha lá. Pré-carga é tudo aquilo que diz respeito ao enchimento ventricular. Ao enchimento ventricular. Então, tudo aquilo que influencia enchimento ventricular faz parte da pré-carga. Então, qual é o principal influenciador do enchimento ventricular? Ora, a volemia. A volemia, a quantidade de líquido circulante no seu sistema cardiovascular. Então, se você tem uma volemia adequada, equilibrada, você terá um enchimento ventricular apropriado, uma pré-carga apropriada, um volume sistólico apropriado e débito apropriado. A volemia, a quantidade de líquido circulante. Né? Curiosamente, a nossa volemia, um paciente em torno de 70 quilos, gira em torno de 5 litros. Você pode dizer, então quer dizer que a nossa volemia geralmente ela guarda uma correlação com o débito cardíaco. Exatamente. Existe uma certa proporcionalidade entre débito cardíaco e volemia. 5 litros por minuto de débito cardíaco, 5 litros em média de volemia. Há uma proporcionalidade entre débito e volemia. Então, a volemia é o principal determinante do enchimento e, por conseguinte, da pré-carga. Né? Mas existem outros determinantes. Por exemplo, retorno venoso. Ora, se você faz uma atividade física, né, onde você tem uma contração da musculatura periférica, sobretudo dos membros inferiores, lembra que essa contração da sua musculatura dos membros inferiores, né, dos gastrocnêmios, né, do quadríceps, faz com que você tenha, literalmente, né, com que você esprema as veias que estão nessa musculatura estriada esquelética e que isso impulsione aquele sangue que está em trânsito nesse sistema venoso periférico em direção ao coração. Com isso, você tem um aumento do retorno venoso ao ventrículo esquerdo, um aumento do enchimento do ventrículo, aumento da pré-carga, aumento do volume sistólico. Né? Aumento do retorno venoso ao ventrículo direito, perdão. Né? Aumentando, assim, o débito cardíaco. Então, o retorno venoso também é um determinante da pré-carga, é um determinante do grau de enchimento ventricular. Certo? Outro determinante, tônus simpático. Tônus simpático. Claro. Veja, o que é o tônus simpático? O grau de atividade do sistema simpático. Lembre-se que o sistema nervoso simpático, através dos seus efetores, adrenalina e noradrenalina, né, ele promove uma venoconstrição. Se você tem uma venoconstrição, né, você acaba também, do mesmo modo, aumentando o retorno venoso ao coração direito. Se você aumenta o retorno venoso ao coração direito, você melhora o enchimento, melhora a pré-carga, repercute em volume sistólico e no débito cardíaco. Então, recapitulando, pré-carga tem a ver com enchimento. Enchimento. E os principais influenciadores
os principais atuantes na pré-carga são volemia, retorno venoso e tônus simpático, certo? Muito bem. Antes de eu falar um pouquinho da pós-carga, eu queria explorar um pouco melhor esse conceito de pré-carga com vocês. Então, veja só. Estou dizendo para vocês que pré-carga tem a ver com enchimento, né? E que o enchimento ventricular influencia o volume sistólico. Mas vamos entender melhor como o grau de pré-carga, o grau de enchimento ventricular influencia no volume sistólico? Como é que essas duas grandezas se relacionam? Veja só, quem estudou isso, pessoal, foram dois fisiologistas no início do século XX, estou falando aí dos idos de 1914, veja só quanto tempo, né? Mais de 100 anos, dois fisiologistas chamados Otto Frank e Ernest Starling. Todo mundo aí já ouviu falar, né? Que criaram a lei de Frank-Starling. O que a lei de Frank-Starling trata, né? Ela mostra exatamente isso, ela mostra a relação da pré-carga com o volume sistólico. Então aqui no eixo X, no eixo das abscissas, eu tenho a pré-carga. E aqui no eixo Y, no eixo das ordenadas, eu tenho o volume sistólico. Certo? Muito bem. A grandeza, né? Existe uma curva, melhor dizendo, que mostra essa relação entre volume sistólico e pré-carga. Essa curva ela é mais ou menos assim, ó, dessa forma aí. Então veja só, se eu estou representando a pré-carga aqui no eixo X, né, estou mostrando que há uma relação entre as duas grandezas, entre volume sistólico e pré-carga, deve ser porque a pré-carga pode ser expressa do ponto de vista matemático. Eu posso atribuir um número a ela. Correto? Muito bem. De fato, eu posso atribuir um número a essa pré-carga. Esse número, pessoal, veja, a pré-carga no médio grau de enchimento ventricular, em que fase do ciclo cardíaco o coração está se enchendo? Está recebendo sangue? Na sístole ou na diástole? Na diástole. Então, a diástole, o seu ventrículo está se enchendo. Quer ver como é que é fácil? Em que momento da diástole o seu ventrículo tem um enchimento pleno? Ele está mais cheio de sangue. No início ou no final da diástole? Ao final da diástole. Portanto, pessoal, a pré-carga pode ser entendida como representada matematicamente, numericamente, como volume diastólico final. Então, o volume diastólico final, a quantidade de sangue que preenche o seu ventrículo ao final da diástole, corresponde à pré-carga. Então, veja que interessante. O que esse gráfico mostra? Que no início existe uma correlação linear positiva, linear e positiva, entre volume sistólico e pré-carga. Então, olha só, o que essa fase, essa rampa mostra? Que à medida que eu aumento o volume diastólico final, eu tenho um aumento proporcional do volume sistólico. Ou seja, quando eu encho o ventrículo de sangue, ele responde com um volume sistólico que proporcional, na mesma medida. Então, eu encho o ventrículo com essa variação aqui de volume diastólico final, o seu ventrículo responde aumentando na mesma proporção o seu volume sistólico. Fácil entender, não é? A mesma proporção, durante a fase de rampa aqui. Ó. Né? Então, para que serve isso? Né? Para que serve essa certa proporcionalidade entre volume sistólico e volume diastólico final? Essa é a natureza, né? A finalidade, né, da lei de Frank-Starling. Essa é a teleologia, certo? A finalidade, né, da lei de Frank-Starling. Frank-Starling, pessoal, serve, em última análise, para proporcionalizar a quantidade de sangue que entra no coração com a quantidade de sangue que sai, para que evitemos acúmulo. Então, se esse coração recebesse mais sangue do que ele ejeta, vocês concordariam que haveria uma tendência à retenção de volume. Isso é bom? Isso é péssimo. Porque isso leva a, em última análise, essa retenção de sangue, acúmulo de sangue, aumento das pressões de enchimento. As pressões dentro da cavidade ficam aumentadas, porque está tendo retenção de volume. E isso é a principal força motriz para a origem da insuficiência cardíaca. Lembre-se que, segundo Brown, a insuficiência cardíaca é uma incapacidade do coração em gerar débito cardíaco adequado às suas necessidades ou fazê-lo às custas de aumento das pressões de enchimento. A partir do momento que uma bomba recebe mais sangue do que ejeta, tem acúmulo de sangue. Acúmulo de sangue leva ao aumento das pressões de enchimento, que, por definição, é a principal fisiopatologia responsável pela insuficiência cardíaca, aumento das pressões de enchimento. Ok? Mas, infelizmente, o mecanismo de Frank-Starling ele é esgotável. Então, veja só. Ó,
Vocês enxergam que até esse pontinho aqui, ó, as coisas vão muito bem. No entanto, olha só, esse pontinho corresponde a mais ou menos esse valor aqui de volume diastólico final, que obviamente varia de pessoa para pessoa. Vocês enxergam que a partir de um certo limite de volume diastólico final, representado por esse ponto aqui, ó, eu não consigo mais ter um aumento proporcional, um incremento proporcional no volume sistólico. Né? E aí você acaba tendo o quê? Um congelamento do seu volume sistólico. O seu volume sistólico fica congelado nesse ponto, ó, nesse patamar, nesse platô. Tá vendo? Então, quando eu atinjo esse volume diastólico final, eu diria crítico, né, eu tenho um comportamento em platô do volume sistólico. Você não tem mais um aumento proporcional. E lá na frente, olha só que curioso, o seu volume sistólico começa a fazer o quê? Começa a declinar. O seu ventrículo está com tanto volume, ele está tão estendido, está tão estirado, que o seu volume sistólico, o seu ventrículo não consegue mais gerar volume sistólico efetivo. Isso aqui, para a gente entender um pouco por que o ventrículo tem essa capacidade, né, de proporcionalizar a quantidade de sangue que entra com o que sai, né, um elástico. Né? Veja, o elástico, quando você puxa um elástico, você solta, né, ele responde na mesma intensidade. Isso representa essa fase de aclive de Frank-Starling, né? Essa fase aqui, o elástico. Então, o elástico atuando no seu comprimento ótimo. Puxa o elástico, certo? Solta, ele recolhe na mesma proporção. Puxa o elástico, solto, ele recolhe na mesma proporção. Só que se você puxa muito esse elástico, ó, se você puxa muito, estira esse elástico, ó, estira, você concorda que ele fica esgarçado? E quando você soltá-lo, ó, ele não recolhe mais adequadamente. Então, quando eu estico demasiadamente um elástico, eu vou esticando, 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 quando eu soltá-lo, ele fica esgarçado, ele não recolhe mais. É exatamente isso que essa lei está mostrando. Então, aqui na fase de aclive, aumentos de volume diastólico final são proporcionais aos aumentos de volume sistólico. No entanto, à medida que eu vou aumentando o volume diastólico final, à medida que eu vou enchendo esse ventrículo, vou distendendo esse ventrículo, eu perco essa propriedade de elástico e lá na frente, olha, o elástico esgarçou, você começa a ter uma queda de volume sistólico. Ou seja, o seu ventrículo está tão dilatado que ele não consegue mais obedecer essa propriedade de proporcionalizar o volume sistólico. Certo? Muito bem. Eu falei para vocês que o volume sistólico normal de um paciente de 70 quilos gira em torno de 70 ml, certo? E o volume diastólico final, pessoal? Vocês têm ideia de quanto que é o volume diastólico final normal de um paciente de 70 quilos? Olha só, gente. Esse volume gira em torno de 140 ml. 140 ml. Olha que interessante. Então, o volume sistólico de um paciente de 70 quilos gira em torno de 70 ml. E o volume diastólico final desse mesmo paciente gira em torno de aproximadamente 140 ml. Pessoal, né? Você não tem uma vontade de relacionar essas duas grandezas? Quando eu bato no travessão aqui, quando eu faço uma razão entre esses dois números, ó, 70 dividido por 140, quanto que vai dar essa continha aqui? Ó? Vocês enxergam que vai dar em torno de meio? Ou, uma porcentagem, 50%. Olha que interessante. Quando eu relaciono o volume sistólico com o volume diastólico final, eu tenho esse valor aqui, meio ou 50%. Com essa grandeza que nós acabamos de definir aqui, isso aqui nada mais é do que a fração de ejeção. Fração de ejeção. A fração de ejeção, matematicamente, pode ser definida como uma divisão do volume sistólico pelo volume diastólico final. O que seria isso? Qual o significado disso? A fração de ejeção é uma das principais ferramentas para você medir a eficiência sistólica do coração. Então, veja só. No denominador eu tenho o volume diastólico final, no numerador volume sistólico. O que essa fórmula mostra para você? Da quantidade de sangue que o ventrículo recebeu na diástole, o volume diastólico final, quanto que ele conseguiu ejetar, quanto que ele produziu de sístole. Então saiba que, em média, o seu coração ejeta, bombeia, metade do sangue que ele recebeu na diástole. Então, olha lá, em média, o seu ventrículo ejeta, bombeia, metade da quantidade de sangue que ele recebeu na diástole. Então, sua fração de ejeção normalmente gira em torno de 50%. Do total de sangue que o ventrículo recebeu na diástole, cerca de metade é ejetado. Metade é ejetado. Então, anote aí, ó, a definição de fração de ejeção. A fração de ejeção nada mais é do que a medida da eficiência sistólica do seu coração. A fração de ejeção é a medida da eficiência
sistólica do seu coração. Do total de sangue recebido na diástole, na forma de volume diastólico final, quanto ele injetou na forma de volume sistólico. Geralmente em torno de 50%. Ok? Muito bem. Então, só para a gente entender um pouquinho agora uma situação clínica aqui, ó, usando esse gráfico. Né? Então, o gráfico de Frankenstein, volume sistólico, volume diastólico final. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de dois pacientes, correto? Dois pacientes. Pacientes com uma característica semelhante. Olha só. Imagina você tem dois pacientes. Né? Tem um paciente nesse ponto aqui e um outro aqui. Você tem um paciente A e um paciente B. Certo? Paciente A e paciente B. Bom, ambos, tanto o paciente A quanto o paciente B, têm um volume sistólico de 30 ml. 30 ml. Esse 30 ml de volume sistólico, vocês acham que está apropriado para esse paciente? À luz do que nós aprendemos até agora? Não, né? 30 ml é um volume que baixo. Baixo. Um volume baixo. Porque você sabe que o volume sistólico normal gira em torno de 70 ml. Então, ambos, tanto o paciente A quanto o paciente B, têm um volume sistólico de 30 ml. Ora, se você lembrar da fórmula, né, débito cardíaco igual volume sistólico vezes frequência cardíaca. Portanto, se você tiver uma queda de volume sistólico não compensada pela frequência cardíaca, você espera que o débito cardíaco esteja o quê? Reduzido. Então, tanto o paciente A quanto o paciente B, por ter um volume sistólico extremamente baixo, imagina que ele não teve uma compensação por frequência cardíaca, vão estar em uma situação de baixo débito cardíaco. Vão estar hipotensos, com má perfusão, pulso reduzido, certo? Muito bem. Então, eles têm o mesmo volume sistólico. O que os diferencia? O volume diastólico final, pré-carga. Então, o paciente A tem um volume diastólico final o quê? Baixo. Ao passo que o paciente B tem um volume diastólico final o quê? Excessivamente alto. Então, paciente A, baixa pré-carga. Paciente B, alta pré-carga. Então, se eu tivesse que dar o diagnóstico do paciente A e do paciente B, paciente A e paciente B, qual seria o diagnóstico dessa situação? Ambos possuem sindromicamente um baixo débito. Mas do ponto de vista etiológico, qual fator é responsável pelo baixo débito do paciente A e qual fator é responsável pelo baixo débito do paciente B? Então, como o paciente A apresenta um volume diastólico final extremamente reduzido, uma baixa pré-carga, o diagnóstico etiológico do paciente A é hipovolemia. Hipovolemia. Já o paciente B apresenta-se em baixo débito, mas ele tem uma volemia o quê? Excessivamente alta. Provavelmente o paciente B apresenta insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca. Ele tem um baixo débito associado a alto volume diastólico final e, portanto, altas pressões de enchimento. Portanto, é altamente provável que ele tenha uma insuficiência cardíaca. Muito bem. Você imagina que o ponto ótimo, onde você tem lá os 70 ml de volume sistólico, seja esse pontinho aqui em verde. Em verde. Em verde. Portanto, esse ponto aqui é a nossa meta. Quero deixar meu paciente aqui, ó, com 70 ml de volume sistólico. Muito bem, como é que eu trago o paciente A para o nosso pontinho verde, nosso ponto de meta, e como é que eu trago o paciente B para o nosso ponto ótimo, nosso ponto de compensação clínica, para a nossa meta clínica? Como é que vai ser o tratamento? Então, olha que interessante. O paciente A, para chegar no pontinho verde, a nossa meta clínica, é necessário que eu faça o quê com a sua pré-carga, com o seu volume diastólico final? Que eu aumente, né? Eu jogo ele para cá. Portanto, o tratamento aqui é o quê? Ó, pessoal, volume. Se eu der volume para esse paciente, eu corrijo a sua baixa pré-carga, o seu baixo volume diastólico final e consigo colocá-lo na meta clínica, restaurando o seu volume sistólico. Já o paciente B, que tem um alto volume diastólico final, uma alta pré-carga, para que ele atinja essa meta clínica, é necessário que eu tire esse volume diastólico final excessivamente alta e traga para esse ponto de compensação clínica. É necessário que eu faça isso aqui com ele. Como é que eu reduzo o volume diastólico final de alguém? Através do uso de diuréticos. Diuréticos. Então, olha que interessante. Hipovolemia corrige com volume.
Insuficiência cardíaca, corrijo com diurético. Tá? Óbvio que você já sabia isso. Né? Isso não há grande dificuldade nisso, mas o que eu gostaria que você fizesse é essa correlação entre o que você faz na prática, na assistência clínica, com o conceito fisiológico. Você traga o Frankenstein lá do passado, de 100 anos atrás, para a sua prática atual. Veja como isso é importante. Tá? Então, aqui, ilustrado a relação de volume sistólico, volume diastólico final, através da lei de Frankenstein, no seu gráfico, né? E mostrando um exemplo de correlação clínica relevante para vocês. Muito bem. Posto isto, eu vou falar do último determinante de volume sistólico. Então, falamos de contratividade, pré-carga. Faltou eu falar um pouquinho de pós-carga. Pós-carga. Tá? Então, pós-carga também pode ser resumida em uma palavra. Pós-carga, pessoal, tem a ver com... Se pré-carga tem a ver com enchimento, pós-carga tem a ver com resistência. Resistência. Resistência a quê? Ao esvaziamento ventricular. Olha só. Veja só. Imagina que você tem aqui de novo o coração, né? Aorta, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo. Né? Então, a pós-carga tem a ver com resistência. Resistência a quê? A saída de sangue do ventrículo. Resistência ao volume sistólico. Se eu ofereço muita resistência ao volume sistólico, é natural que esse volume sistólico tenda a reduzir. Então, se eu ofereço resistência à saída de sangue do coração, o principal fator que será impactado será o volume sistólico. Fácil de entender, né? Então, quais são os principais elementos que oferecem resistência à saída de sangue do ventrículo esquerdo? Portanto, os principais elementos da pós-carga, eu diria que são dois. O primeiro, pessoal, é a válvula aórtica. Válvula aórtica. Então, se você tem uma válvula aórtica estenótica, né, com a sua área reduzida, estreita, você espera que esse ventrículo encontre uma alta resistência a ejetar sangue na aorta. Portanto, esse paciente possui uma alta pós-carga. Então, válvula aórtica. Válvula aórtica estreita. Tem uma doença que representa esse estreitamento da válvula aórtica, chamada de estenose aórtica, EAO, cuja principal etiologia é a etiologia degenerativa ou calcífica, onde você tem a deposição de grumos de cálcio ao longo dos soletos valvares. E o outro elemento responsável pela essa resistência à saída de sangue é a chamada resistência vascular periférica. Resistência vascular periférica. Veja só, no seu sistema arterial periférico existem estruturas microscópicas chamadas de arteríolas. Arteríolas são pequenos vasos, né, que possuem basicamente só a camada média, né, a camada de músculo liso. Essa camada de músculo liso está sob influência direta de um sistema neurohormonal chamado sistema autonômico simpático, né, que, sob a ação dos seus dois principais efetores, adrenalina e noradrenalina, você tem uma constrição arteriolar. Então, essa camada de musculatura lisa, que compõe as arteríolas, sob influência da adrenalina e noradrenalina, sofre uma vasoconstrição. Vasoconstrição. Se você tem uma vasoconstrição periférica, você tem um aumento da resistência à passagem de sangue, aumento da resistência vascular periférica, aumento da pós-carga, por uma maior dificuldade em escoar sangue desse ventrículo esquerdo. Então, dois componentes principais da pós-carga: válvula aórtica e resistência vascular periférica, lembrando que as arteríolas são os principais determinantes da resistência vascular periférica. Né? Doenças que podem gerar, que podem afetar o coração por excesso de pós-carga: estenose aórtica, por determinar o estreitamento valvular aórtico, e uma doença que pode aumentar excessivamente a resistência vascular periférica, olha lá, hipertensão arterial sistêmica. Certo? Doença super prevalente, até 30% da população hipertensa. Certo? Então, hipertensão arterial sistêmica e estenose aórtica podem levar à insuficiência cardíaca por determinar um excesso de resistência à saída do sangue do ventrículo esquerdo e, consequente, incremento importante da pós-carga. Muito bem. Agora que nós entendemos o que é pós-carga, tem total relação com resistência, os seus dois principais determinantes, válvula aórtica e resistência vascular periférica, eu gostaria de mostrar para vocês um outro gráfico, que é um gráfico que mostra a relação entre volume sistólico, aqui nas ordenadas, e pós-carga, aqui nas abscissas. Pós-carga ou resistência. Resistência. Então, existe um gráfico também que ilustra o comportamento dessas duas variáveis.
certo? Esse gráfico é mais ou menos assim, ó. Esse gráfico ilustra a relação entre volume sistólico e pós-carga. Então, percebam o seguinte, que esse gráfico, né, diferentemente do Frankenstein, ele começa com um platô. Né? Um platô aqui, ó, um platôzão. Ou seja, o que esse platô mostra? Que o volume sistólico ele fica congeladão durante essa fase de platô, mesmo diante de oscilações da resistência vascular periférica, da pós-carga. Então, eu posso ter flutuações de resistência dentro dessa faixa aqui, ó. Posso variar quanto eu quiser a minha pós-carga dentro desse limite aqui, né, desse retângulo, sem que nada aconteça com o volume sistólico, sem nenhuma repercussão no volume sistólico. No entanto, a partir de um certo valor crítico de pós-carga, de resistência, eu começo a assistir a um declínio do volume sistólico. Então, veja só. Essa preservação do volume sistólico, ela não é eterna. Né? A partir de um certo valor crítico de pós-carga ou de resistência, eu começo a ter uma queda de volume sistólico. Então, veja só, se nós nos remetermos aí à fisiopatologia da insuficiência cardíaca, né, a IC, se você pegar lá os 5 fenômenos neurohormonais da insuficiência cardíaca, isso, enfim, vou ficar horas aqui falando para vocês, mas um dos componentes neurohormonais da insuficiência cardíaca é uma hiperatividade do sistema nervoso autônomo simpático. Então, os pacientes com insuficiência cardíaca, eles têm uma hiperatividade simpática, um aumento dos seus dois principais efetores, aumento de adrenalina e noradrenalina. E você sabe que noradrenalina e adrenalina fazem o quê? Vasoconstrição arteriolar periférica, aumentando a sua resistência vascular periférica, aumentando, portanto, a resistência à saída de sangue do ventrículo, aumentando a pós-carga. Então, pacientes com insuficiência cardíaca, pessoal, eles tendem a ter o quê? Uma alta ou baixa pós-carga? Alta pós-carga. Então, eles estão atuando com uma pós-carga deslocada mais à direita. Isso é bom? Isso é péssimo. Porque, veja só, quanto maior for a pós-carga, mais à direita desse gráfico o seu paciente estará. Você imagina que o seu paciente com insuficiência cardíaca, ó, IC, está aqui, ó, a pós-carga super elevada, nesse ponto aqui do gráfico. Olha o que vai acontecer com o volume sistólico desse paciente, ó. Ó, paciente com insuficiência cardíaca, ó. Vai ter um volume sistólico o quê? Super reduzido e condicionado pela pós-carga. Aí veja só. Pela alta pós-carga, ele tem uma queda de volume sistólico. Está representado graficamente. Como é que eu posso trazer esse paciente com insuficiência cardíaca? Como é que eu posso recuperar o seu volume sistólico? Como é que eu posso fazer ele sair desse ponto aqui, ó, reduzido, e retornar para o seu platô habitual? Modulando a pós-carga, modulando a resistência. Como que eu posso modular a resistência de alguém? Né? Fazendo com que esse paciente, ó, ande para a esquerda do gráfico, através do uso de vasodilatadores. Olha aí. Vasodilatadores. Então, quando eu vasodilato um paciente com insuficiência cardíaca, ó, eu faço com que ele ande à esquerda desse gráfico, e ao andar à esquerda, olha lá, o que acontece com o volume sistólico? Ele tem um salto, certo? Ele normaliza, tem o potencial, né, de normalizar o volume sistólico, sem que você tenha dado uma gota de inotrópico, só através de modulação de pós-carga de resistência. Por isso que um dos principais esteios, um dos principais enfoques no tratamento da insuficiência cardíaca é o uso de vasodilatadores. Por quê? Porque ao modular a pós-carga excessivamente alta, imposta por uma hiperatividade simpática, eu consigo recuperar o volume sistólico. Consigo recuperar o volume sistólico. Então, pessoal, vejam como esse olhar fisiológico, né, sobre a cardiologia é importante, né? Veja como você ter esses conhecimentos bem estabelecidos auxilia-os numa prática assistencial mais apropriada, né? Mas hoje em dia muito se fala de algoritmos, né, fluxogramas, mas a gente se esquece da principal arte da medicina, a principal beleza, né? Que é essa correlação, né, entre fisiologia e prática assistencial, né? É isso que estimula o nosso raciocínio clínico. Né? Então, veja, eu não tinha a menor pretensão de esgotar o assunto de fisiologia. Acho que a nossa principal meta
no dia de hoje, era meio que facilitar um pouco a sua vida, né? Apresentar esses conceitozinhos de pré-carga, pós-carga, contratilidade, né? E incentivá-los a estudar e tentar incorporar isso à sua prática assistencial, né? Então, eu agradeço bastante à equipe do cardiológico pela oportunidade, né? Espero que vocês tenham aproveitado bem a aula e estou à disposição para eventuais dúvidas, né? Um abraço para todos e boa noite.